Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marcel Grandes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre os artrópodes. Se tem algum grupo de animais, tem algum grupo de ser vivo que domina o mundo, esse grupo são os artrópodes. 70% de todas as espécies vivas, tá? Então imagina, desde fungos, bactérias, todos os tipos de plantas, todos os animais, todos os protozoários, tudo isso, 70% de tudo isso são artrópodes. Então, é bicho pra caramba, né, pessoal? Então, se algum animal, se algum grupo animal domina esse mundo de verdade, esse grupo é os artrópodes, os melhores adaptados a esse ambiente que a gente vive. Os artrópodes eles podem ser encontrados no meio aquático, no meio terrestre, são encontrados em praticamente todos os continentes, então é um grupo muito diversificado. Dentre os artrópodes, a maior diversidade do mundo é de besouro. Os besouros são os animais mais diversos do mundo inteiro. Então, cara, se alguém domina o mundo de verdade, esse alguém são os besouros, para ser mais específico ainda, tá? Então, é um grupo muito legal porque ele representa praticamente a vida na Terra, tá? Então, são um dos primeiros grupos assim, a invadir o ambiente terrestre, né, como um todo, assim, com essa especialidade. São bem associados às plantas, isso explica muito a sua diversidade, a sua adaptação ao meio, ok? Então, quem são os artrópodes? Basicamente, os artrópodes são insetos, aracnídeos, né, os insetos borboleta, mosca, barata, mosquito, os aracnídeos, a aranha, o escorpião, o ácaro, o carrapato, os diplópodes, que se chamam de piolho de cobra, o congolo, mil-pés, os quilópodes, que são as centopeias ou as lacraias também, e os crustáceos, camarão, lagosta, siri, caranguejo, tatuíra. Então, esses são os artrópodes. E quais são as características desse grupo? Por que quer dizer artrópodes? Artrópodes quer dizer pés articulados. Essa é a característica do grupo. Eles são os primeiros animais a ter articulação nas pernas, ok? A maior diversidade do planeta, a maior biodiversidade do planeta, a gente já tinha falado disso, e como a gente já vinha falando anteriormente, são triploblásticos, celomados, protostomados, ou seja, 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Celomados, a cavidade que reveste os órgãos é toda revestida pela mesoderme. Protostômios, a boca é formada antes do ânus, mas tem tubo digestivo completo. Esses animais têm boca e têm ânus, tubo digestivo completo, tudo que a gente já tinha visto dos grupos lá desde nematólitos, ok? Digestão extracelular, não é extracélulas. Digestão extracelular, como eles têm tubo digestivo, a digestão é extracelular. Embora mosca e aranha ainda tenham digestão extracorpórea. O que isso quer dizer? E elas não colocam o alimento para dentro para poder digerir lá. Elas regurgitam o líquido digestivo, né? O fluido digestivo, regurgitam ele em cima do alimento, começam a digerir aquele alimento e depois tomam aquela sopinha ali, ok? Então, digestão extracorpórea. Circulação aberta. Como assim circulação aberta? O sangue sai dos vasos e artérias, banha toda a cavidade lá, depois volta para os vasos lá, para as veias e para as artérias. Então não é todo o desenvolvimento, não é toda a circulação dele por dentro de vasos, tá? Isso obviamente perde eficiência, mas no caso dos insetos eles compensam pela respiração dele não ser carregada pelo sangue. A respiração deles é exclusiva, é diferente lá da nossa, por exemplo. Mas a gente vai falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Sistema nervoso ganglionar, então eles têm gânglios nervosos ventrais, tá? Então é todo cheio de gânglios nervosos. E exoesqueleto quitinoso. Essa é uma característica bastante marcante do grupo, um exoesqueleto de quitina. Sabe quando tu mata a baratinha lá, pisa nela, aquele... O que tu está fazendo? Tu está rompendo esse exoesqueleto desse animal. Então eles têm uma carapaça revestindo o corpo externamente, e essa carapaça ela serve como proteção.
proteção contra o quê? Proteção contra predadores, proteção contra choque mesmo, né? E também contra a desidratação. Essa carapaça, esse exoesqueleto de queratina, impermeabiliza o corpo do animal e faz com que ele não perca água por transpiração. Então mantém esse animal hidratado. Os crustáceos ainda conseguem colocar carbonato de cálcio ali junto, o que aumenta a rigidez desse exoesqueleto. Só que esse exoesqueleto, ele não é só vantagens, ele tem uma desvantagem, tá? Por quê? Imagina, tu nasceu lá e tu nasce com uma armadura, tá? Essa armadura é maior que a do teu corpo. Então o que vai acontecer? Tu vai te alimentando, tu vai vivendo lá e tu vai crescendo. Tu vai crescendo, tu vai desenvolvendo, te desenvolvendo. Só que chega uma hora e a armadura, ela não comporta mais o teu tamanho. E aí, como é que tu vai crescer? Não podes, né? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que abandonar essa armadura e produzir uma nova. Esse processo de troca da armadura ou troca do exoesqueleto, a gente chama de equidise. Então, o crescimento de uma pessoa, de qualquer outro animal que não seja um artrópode, é um crescimento normal. Tu vai crescendo até chegar a um determinado patamar e para de crescer, tá? Os artrópodes não, eles crescem e aí param. Param por quê? Porque a armadura, né, ou o exoesqueleto impede esse crescimento. Então, nesse ponto aqui, tu tem que fazer uma troca, ou uma equidise, e cresce. Parou de crescer, se mantém até o tamanho, até o exoesqueleto não suportar. Então, nós temos aqui uma cigarra, ó, saindo da sua carapaça antiga, o seu exoesqueleto antigo está abandonado aqui. Isso aqui a gente chama de exúvia, que é quando o exoesqueleto está lá, né? Só o esqueletinho deles, e ela vai sair feliz da vida. As asinhas ainda estão dobradas aqui, vai secar as asinhas e ela vai poder sair voando. É comum às vezes a gente encontrar nas paredes assim o exoesqueleto de mosquito, né? Um mosquitinho ou alguma aranha, tá? Nos muros, nos pátios é comum encontrar ele, passadinho, ele toca, ele cai, tá? Houve a troca e esse animal agora sai voando lá, feliz da vida, e abandona o seu exoesqueleto que não presta para mais nada. Tranquilo? Então esse processo é chamado de equidise, a troca do exoesqueleto para ele poder crescer. Então a gente diz que os artrópodes têm crescimentos aos saltos, e o nome dessa muda é equidise. Tranquilo? Bem facinho, né? Agora a gente vai dar uma olhada nas características dos mais diversos grupos, tá? Embora o quadro aqui pareça louco, né? Ai, que coisa... Não, é bem simples, olha só. Os exemplos, né? Aracnídeo, a gente já tinha falado, aranha, escorpião, carrapato, ácaro, pseudo-escorpião. O corpo desses animais é dividido basicamente em duas partes: céfalo-tórax e abdômen. Sabe quando tu tira a cabeça do camarão? Na realidade, tu não está tirando a cabeça do camarão, tu está tirando a cabeça e o tórax. Tem como fazer uma distinção ali? Tu vê, não, é tudo a mesma coisa. Então é uma fusão da cabeça com o tórax. Então é céfalo-tórax e a região abdominal, que é a parte que a gente come do camarão. Num siri, quando tu olha lá o sirizinho, aquilo lá é o céfalo-tórax que tu está observando. O abdômen dele é aquele que fica dobrado aqui embaixo, que na fêmea usa para proteger os ovos. Então, a divisão do corpo Desculpa, eu até troquei tudo aqui, mas a divisão do corpo dos crustáceos também é a mesma coisa, ó, céfalo-tórax e abdômen. E os aracnídeos também, céfalo-tórax e abdômen. Só que o aracnídeo, né, diferente do camarão que a gente estava falando, que eu peguei os pés pelas mãos, quando a gente olha uma aranha ali, a gente diz a bundinha da aranha. A bundinha da aranha é o abdômen. O resto ali, de onde saem as patas, né, onde saem as pernas dela, é o céfalo-tórax. Não há uma distinção clara entre a cabeça e o tórax. Ela é tudo fundido, esses metâmeros são todos fundidos. Então é um céfalo-tórax. Escorpião, a mesma coisa, a parte ali toda que tem as pernas dele, aquilo tudo é o céfalo-tórax, as quelas também. O aguilhão lá, o rabinho do escorpião, aquilo é a região abdominal. Então céfalo-tórax e abdômen dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles possuem 4 pares de pernas.
4 pares de pernas, 8 pernas. É a característica do grupo. Contou 8 perninhas, é aracnídeo. Não tem antena, não tem asa, aracnídeo não tem asa, respiração filotraqueal, tá? Ou traqueias. A excreção eles fazem pelas glândulas coxais, na base das coxas há uma glândula lá que filtra os fluidos corporais e elimina por ali. Desenvolvimento direto ou indireto, ou seja, podem apresentar fase larval, as aranhas não apresentam, mas alguns outros podem apresentar fase larval, e eles são terrestres. A maioria dos artrópodes são terrestres, tirando aqui a exceção o crustáceo, ok? Inseto, então, borboleta, abelha, mosca, mosquito, barata. Esses aqui são diferentes porque o corpo é dividido em 3 partes. Cabeça, tórax e abdômen. Tu consegue ver, quando tu olha uma abelhinha ali, tu consegue ver direitinho a cabecinha dela, né? Então a cabeça nós temos os órgãos sensoriais, temos os olhos, temos a boca, temos as antenas. Na região torácica nós temos a parte locomotora, nós temos as asas, temos as pernas, tá? Eles possuem um par de antenas, possuem 4 pares de asas. A respiração é traqueal, o ar entra direto nas traqueias, que são furinhos ao longo do corpo desse animal, ficam mais evidentes na região abdominal, então tem os furinhos lá que traz o ar de fora direto para as células, vai direto para as células, entra nesses tubinhos e vai direto para as células. Se tu olhar um gafanhoto parado, tu vai ver que o abdômen dele está sempre fazendo assim. Para quê? Para poder ventilar essa traqueia, levar esse oxigênio direto até as células. Então, respiração traqueal, excreção por túbulos de Malpighi, guarda isso aqui, tá? Túbulos de Malpighi são túbulos ao longo do intestino desse animal que retiram as excretas do fluido corporal e eliminam junto com o cocôzinho. Então o xixi e o cocô dele sai junto na região anal. Tranquilo? Desenvolvimento geralmente indireto. A gente vai dar uma olhadinha nesse desenvolvimento aqui, nos tipos de desenvolvimento dos insetos, e são ambiente terrestre. Os crustáceos, a gente já dei um spoiler para vocês aqui, mas siri, camarão, lagosta, tatuíra, caranguejo, tá? Corpo, cefalotórax e abdômen, na sua maioria, cefalotórax e abdômen. Esses animais eles possuem um conjunto de pernas bastante variáveis, podem ter 10 patas, tá? 10 pares de pernas lá, que nem no camarão, que nem no siri, no caranguejo, ou podem ter várias pares de patas, que nem, por exemplo, o tatuzinho de jardim lá, ou a baratinha que tem nos molhos da barra aqui, a ligia exótica. Então, esses animaizinhos, eles são chamados de isópotas e eles têm uma quantidade de pernas bastante grande. Então, a quantidade de pernas deles é bastante variável. Respiração, basicamente branquial, porque são animais de hábitos aquáticos, então respiram por brânquias. Excreção, como é que eles fazem o xixizinho deles lá? Eles têm uma glândula na base da antena, que é chamada de glândula antenal, a glândula verde, que filtra esses fluidos corporais e eliminam na base da anteninha, ok? Desenvolvimento indireto a fases larvais, beleza? Quilópodes, que é chamado popularmente de lacraia, tá? Ou centopeia, que a gente chama aqui para nós, dividido em cabeça e tronco, a cabeça e o tronco com todas as partinhas. E os quilópodes eles têm uma característica bastante grande. Eles têm uma característica marcante, é um par de pernas por segmento. Então cada segmentinho do corpo desse animal vai ter um parzinho de pernas, tá? Já os diplópodes, diplópodes, aqui que está a sacada. Diplópodes eles têm 2 pares de pernas por segmento. E aqui a gente tem os meus pés, o zembuá, o piolho de cobra, tranquilo? 2 pares de pernas por segmento, respiração traqueal, um par. A diferença deles está aqui, ó. A diferença deles está aqui. Quilópode, 1 par de pernas por segmento, diplópode, 2 pares de pernas por segmento. Tranquilo? Então, vamos lá. Desenvolvimento. Os animais, os insetos, para ser mais preciso, eles apresentam 3 tipos básicos de desenvolvimento. O animal ele pode ter um desenvolvimento ametábolo, ou seja, não há metamorfose.
O indivíduo filhote é exatamente igual ao adulto, só que menorzinho. Então, o grande representante do desenvolvimento ametábulo, A de negação e metábulo é metamorfose, então o grande representante é a traça do livro. A traça bebê é igual à traça mamãe, só diminui o tamanho, não há metamorfose. Outros animais, como por exemplo os gafanhotos, os grilos, a metamorfose é incompleta, tá? Então eles são hemimetábulos, hemi quer dizer metade, então é meia transformação. Como assim uma transformação pela metade? Porque o indivíduo pequeno, ele não tem asas, ó. Ele não tem asas, o aparelho genital dele também não é desenvolvido. Conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo o aparelho genital e vai desenvolvendo asas. Então a diferença entre o filhote e a mamãe é basicamente o desenvolvimento das asas. Então por isso que é desenvolvimento hemimetábulo, tá? Há uma diferença entre o filhote e o indivíduo adulto. Então é meio metamorfose. Agora, os holometábulos, tá? Aqui está o caso a mosca, mas o mais bonito lá que a gente vê é a borboleta, né? O besouro também é holometábulo, é uma metamorfose completa. Nós temos o ovo, do ovo sai a larva faz a pupa e a pupa se transforma no indivíduo adulto completamente diferente da fase larval. Por que isso? Os animais que têm maior sucesso nesse ambiente são esse tipo de desenvolvimento. Mas por quê? Porque o adulto não compete no alimento com o filhote. É só ver. Vamos usar a borboleta como exemplo. A borboleta se alimenta basicamente de néctar das plantas, enquanto a lagarta, lá, o que a gente chama aqui de bicho cabeludo, né, a lagarta, ela se alimenta das folhas em si. Então, há uma diferença da alimentação e não há uma competição entre o adulto e o filhote, garantindo o sucesso desse filhote, tá? E o adulto consegue se alimentar sem prejudicar o filhote. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Hoje a gente fica por aqui. Beijão, até a próxima.